Sabe, tem uma fala de Jesus sobre João Batista que, nossa, à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. Ele o chama de o maior homem que já nasceu. E logo em seguida, na mesma frase, diz que o menor no reino dos céus era maior do que ele. Ué, como assim? Como é que pode? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender a resposta de Jesus, a gente precisa primeiro, sentir o peso da pergunta. Ela não vem de um crítico qualquer, de um cético, não. Ela vem do próprio João Batista, direto da prisão. Pensa nisso. O homem que preparou o caminho para o Messias, agora, da escuridão de uma cela, manda seus seguidores com uma pergunta que, nossa, parece carregar uma dúvida muito profunda. Essa pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. O que será que leva um profeta que se declarou indigno até de amarrar as sandálias de Jesus a ter uma dúvida dessas? Para responder, a gente precisa primeiro entender o que é que estava rolando com o João. A dúvida de João não surgiu do nada, né? Ele estava num lugar bem sombrio, fisicamente e talvez espiritualmente também. Vamos mergulhar um pouco no que estava acontecendo por trás das grades que levou ele a esse momento tão crucial de questionamento. Imagina só a cena. João está lá, isolado na prisão, e só o que chega para ele são relatos dos milagres de Jesus. Para a multidão, para quem estava de fora, essa pergunta dele podia soar como fraqueza, sabe? Como se a fé dele estivesse balançando. Mas o que estava acontecendo de verdade era bem mais complexo. A dúvida de João, ao que tudo indica, não era se Jesus era o Messias, mas sim sobre que tipo de Messias ele era. E aqui está o ponto central. Pensa bem. Como a maioria dos judeus da época, o que João esperava? Um Messias conquistador, um leão que ia libertar Israel de Roma, mas, em vez disso, o que ele ouvia falar? De um Messias sofredor, um cordeiro que curava os doentes, que acolhia os marginalizados. Então a pergunta dele não era bem de incredulidade, mas de confusão, entende? Era quase como se ele dissesse, olha, você é o Messias que vai cumprir todas as profecias, ou a gente tem que esperar outro para fazer a parte da conquista? Então Jesus, que não é bobo nem nada, percebe na hora que a multidão podia interpretar tudo errado. E o que ele faz? Em vez de dar uma bronca no seu precursor, ele se vira para a galera e começa uma defesa apaixonada do caráter de João, usando uma imagem muito poderosa, a de um caniço. Olha, a retórica de Jesus aqui é simplesmente genial. Ele lança uma série de perguntas que forçam a multidão a lembrar quem João realmente era. E aí? Foram ver um caniço agitado pelo vento? Alguém que se dobra a qualquer opinião? Claro que não. Foram ver um homem que buscava o luxo dos palácios? Longe disso. Jesus faz eles lembrarem que foram para o deserto ver um profeta, que era como uma rocha, um homem de uma integridade inabalável. E aí Jesus faz algo, uau, extraordinário. Ele eleva João a um patamar que nenhum outro profeta jamais tinha alcançado. Ele não é só mais um na corrente da profecia. Não, ele é a culminação dela. Mas o que torna ele tão especial assim? É que João não foi só um profeta que falava sobre o futuro. Ele foi o mensageiro que cumpriu a profecia na pele, aquele que preparou o caminho um pouquinho antes da chegada do Senhor. É como se ele não estivesse só lendo o roteiro, ele estava no palco, fazendo parte da cena principal. E essa diferença é gigantesca. Pensa assim, os profetas antigos eram como astrônomos apontando para uma estrela bem distante. Já o João, ele estava no local de pouso, apontando para a pessoa de Jesus e dizendo, é ele ali, ó. E tem mais, Jesus ainda identifica ele como a figura de Elias, não uma reencarnação, claro, mas alguém que veio com o mesmo espírito, com a mesma força, para preparar o povo para um momento decisivo na história de Deus. Ok, depois de estabelecer essa grandeza toda, essa coisa incomparável de João, Jesus joga na mesa o paradoxo que está no centro da nossa conversa de hoje. Primeiro, Jesus solta uma afirmação que deve ter deixado todo mundo de queixo caído. Para pensar no peso dessa frase. Maior que Abraão, que Moisés, que Davi, que Isaías. Jesus simplesmente coloca João no topo da história humana até aquele momento. É uma validação absoluta do ministério e do caráter dele. Só que, no exato momento em que ele eleva João a essa altura toda, Jesus vira o jogo e apresenta o que parece ser uma contradição total. E aí tá um nó na nossa cabeça. Como é que o maior de todos os homens pode ser menor que um menorzinho do reino? A resposta, olha só, não tem nada a ver com o caráter do João. Tem tudo a ver com a posição dele na linha do tempo da história. A chave para resolver esse paradoxo está toda aqui nesse quadro. Não é uma questão de valor moral, de quem é melhor ou pior.
é sobre a posição na história da redenção. João Batista ele representa o ponto mais alto da antiga aliança. Ele só pôde anunciar, apontar para a promessa. Já qualquer pessoa no reino dos céus, por menor que seja, vive depois da morte e da ressurreição de Cristo. Essa pessoa experimenta o cumprimento da promessa. É exatamente a diferença entre ver o trailer de um filme e de fato assistir ao filme inteiro. E como se não bastasse, na sequência, Jesus usa uma linguagem ainda mais chocante, falando de violência em conexão com o reino de Deus. O que será que ele quis dizer com isso? Essa violência, o que significa isso? O texto original em grego nos dá umas pistas, mas também deixa uma certa ambiguidade no ar. A chave do mistério está numa única palavrinha grega, biazetai. Ela é meio ambígua e pode significar duas coisas que são quase opostas. Por um lado, pode ser que o reino sofre violência, que está sendo atacado. Por outro, pode significar que o reino avança com violência, com uma força que não dá para parar, ou até que as pessoas precisam de um esforço violento, um empenho total para conseguir entrar nele. E isso nos leva a duas interpretações principais bem interessantes. A primeira é que o reino está sofrendo uma oposição violenta do mundo. É só pensar na prisão do próprio João e na futura crucificação de Jesus. Faz sentido, né? A segunda é que para entrar no reino é preciso uma espécie de violência espiritual, um esforço com muito zelo, uma busca apaixonada que quebra qualquer passividade. Na verdade, as duas interpretações se encaixam bem no contexto de um reino que está invadindo o mundo e, claro, provocando uma reação muito forte. Bom, para a gente amarrar tudo isso, vamos juntar as peças e destacar o papel único, sem igual de João Batista. Olha só, essa linha do tempo bem simples resume tudo. De um lado, o passado, a lei e os profetas sempre apontando para o futuro. Do outro, o futuro, o reino dos céus, já realizado. E o João Batista, ele está exatamente ali no meio, bem no ponto de virada. Essa é, talvez, a melhor metáfora para a gente entender quem foi João. Ele é a dobradiça da história. Pensa nisso. Ele fecha um capítulo imenso, toda a era da promessa, e abre a porta para um capítulo totalmente novo, a era do cumprimento em Jesus. A grandeza dele está justamente nesse papel, que foi único e que não vai se repetir. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A missão do João era muito clara. Ele precisava diminuir para que Jesus pudesse crescer. Hoje, numa cultura que é obcecada por autopromoção, por crescimento pessoal a todo custo, o que significa adotar um propósito como o de João? O que significa viver de um jeito que algo maior que nós mesmos possa brilhar? Fica aí uma questão para a gente refletir.